Salve, nação! Temos aqui um corte do Mesa Redonda da TV Gazeta e vamos ver agora o que eles vão falar do nosso Flamengo, tetracampeão da Libertadores, e também do que eles vão falar do derrotado do Palmeiras. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quer se inscrever no canal Mesa Redonda? Link na descrição. Fique à vontade. Vamos lá pro vídeo, galera. Quando o Abel volta e fala que faltou um pouquinho mais de ousadia, eu pensei que ele ia falar assim que faltou um pouquinho mais de tempo para descansar. Né? Porque ele colocou os jogadores do Palmeiras, parece que numa caixinha de algodão, não joga contra o Grêmio, entrega o Campeonato Brasileiro ao Flamengo. Né? Os jogadores nem quiseram ir no estádio Monumental de Lima para fazer reconhecimento, não vão fazer aqui do lado do hotel, todo mundo deitadinho. E o Palmeiras não deu um chute a gol. Mas eu não vou me avançar, para isso eu tenho a bancada aqui. Eu começo com o Nivaldo, você já fique à vontade. A pergunta é direta para o Nivaldo. Por que o Flamengo foi tetracampeão e o Palmeiras não deu um chute a gol? Porque Nivaldo. O Flamengo é o melhor time do Brasil, o melhor time do continente. Eu acho que se você vai resumir numa manchete, o time do Flamengo foi melhor. Não foi melhor durante toda a Libertadores da América. Aliás, quando o Abel disse... Antes do jogo, falou, olha, o Campeonato Brasileiro é uma coisa, Libertadores da América é outra. Eu falei, pô, mas deve tirar algum coelho da cartola para justificar aquilo que o Palmeiras fez no início da Libertadores da América e em alguns momentos do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Palmeiras não vinha bem. Eu, particularmente, não vejo diferença. É claro, a competição é outra, o mata-mata e tudo mais. Agora, o jogar futebol, enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores da América é a mesma coisa. É o mesmo adversário que está melhor do que o Palmeiras. Se não estivesse, não estaria liderando o Campeonato Brasileiro. Eu transmiti o jogo pelo Paramount. E quando a coisa ficou ruim para o Palmeiras no início do jogo, naturalmente você já começa a imaginar o que é que o Abel tem à disposição no banco de reservas. Aí, de repente, o Palmeiras melhorou durante o primeiro tempo. Aí eu falei, o que é que o Flamengo tem à disposição no banco de reservas? Essa é uma grande diferença. Os jogadores que o Flamengo tem à disposição no banco. Então, é um elenco mais preparado. É verdade também que o Abel montou o time ao longo da temporada, não é? Mas, de novo, para ser sucinto, não vejo diferença do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América para esses dois times se enfrentarem. Então, eu não consegui entender o que é que o Abel poderia fazer de diferente que não tinha conseguido fazer ainda. É isso aí, galera. O Abel Ferreira, ele tinha prometido, né, jogar diferente contra o Flamengo na final da Libertadores, né? E daí aconteceu o que aconteceu. Foi um fiasco do Palmeiras, né, cara? Não deram um chute em direção ao gol. João Paulo Capelanes, quando o Abel, na partida que antecedeu o jogo contra o Grêmio, ele fala que o campeonato está... entregamos ao Flamengo o campeonato. E ele preserva o time contra o Grêmio. E se tivesse talvez ido com força máxima, até pelo resultado que o Flamengo teve no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, a diferença no Brasileiro poderia estar em 2 pontos. Ela está em 5. Quando o Abel segura seus jogadores, coloca na caixinha de algodão, estou falando isso, e leva para Lima com todo carinho, vai apresentar algo diferente. Mas o Palmeiras não deu um chute a gol. O Palmeiras, no mês de novembro, não venceu praticamente nenhum jogo. Nos últimos 6 jogos, nenhuma vitória. Não. O que aconteceu com o Palmeiras? Qual é a culpa que cabe, se é que cabe, em cima do técnico Abel Ferreira? Pô, mas cabe muito. Inclusive, a Michele fez a enquete para a galera participar aqui. Jogadores, treinador ou diretoria? Você pode colocar um pacote aí. Agora, não vou ficar em cima do muro. Abel Ferreira, nome e sobrenome. Um fracasso a temporada. E recentemente, em entrevista coletiva, ele falou assim, eu não vou permitir que nenhum jornalista fale que foi um fracasso a temporada. Não! Você que está assistindo o programa, vamos supor que você seja o dono da sua empresa. Você contrata um gerente, um CEO, um vice, seja lá o que for. Começa a te dar resultado nos 3, 4 primeiros anos. Aí depois, no mesmo ano de 2025, você dá 1 bi de investimento. 700 milhões, 800 milhões para que você possa investir e pelo menos ser competitivo e pelo menos ganhar alguma coisa. Coisa que o Abel não consegue entregar. O Abel não tinha o direito de ter uma postura como treinador acovardada e abrir mão do Campeonato Brasileiro. Depois de tanto investimento, a diretoria tem culpa? Sim, porque deu a chave do clube na mão do Abel Ferreira, que se coloca muitas vezes acima da instituição, menos.
bem menos. E outra coisa, Abel, você expor novamente na entrevista coletiva os seus jogadores que passaram pelo seu filtro, jogadores que você contratou. Que jogadores? Vários, todos que chegaram, Aí eu perco o fôlego se eu falar todos. Não, pois é, tantos jogadores. Mas o Palmeiras passou por uma reformulação em meia temporada, o Flamengo não. O Flamengo perdeu o Gerson, trouxe outros jogadores em meia temporada também. E conseguiu o mínimo aí, Jorginho, tudo bem, um nível... Perdeu o Wesley, lateral. Sarrafo, mas assim, o Palmeiras tem tanto dinheiro quanto o Flamengo para poder investir e Palmeiras contratar trouxe bem. o Jefté. Pois é, trouxe o Jefté, tá zoando. Sousa. Vai começar a zoar. E assim Não tô vai. zoando, eu tô falando o que ele trouxe, gente. Mas é verdade. E Mas não é foi verdade. com pouco dinheiro. Trouxe o Jefté, trouxe Facundo. Não, mas trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque. O Paulinho Paulinho trouxe, machucado. ótimo, trouxe o Sim. Paulinho. Pois é. Aí tem culpa da diretoria. Paulinho. Tá machucado. Mas Tava vem no cá. exame, todo mundo sabia. A Michele. diretoria, a Leila falou abertamente, publicamente. Eu não estou mentindo aqui, é só vocês pegarem as entrevistas passadas dela. E eu não esqueço. Muita gente tem memória curta, eu não. O Palmeiras não é hospital. A gente não vai contratar Falou jogador mesmo. para ficar ali. Falou. Quando falou sobre o Neymar. Falou. Trouxe o Paulinho machucado. Mas se pagou na Copa do Mundo de Clubes. Tá aí no restante da temporada que importa. Como se Nada. pagou porque classificou para uma etapa. Não jogou a Copa do Mundo. E nada contra o Paulinho. Não. Porque é o seguinte, uma coisa seria o Flamengo todo poderoso no aspecto financeiro, montou um bom time, e o Palmeiras com um time de garotos que... Não, o Palmeiras teve 700 milhões, é isso, Alex? Isso. A investir. pouquinho E aí mais. cada um compra, vai ao mercado, compra o que quer. Garrafa, só uma última sublinhada aqui. O Nivaldo falou uma coisa que eu concordo. O Flamengo é o melhor time do continente. Ponto. O Palmeiras está na mesma prateleira na minha avaliação. É inconcebível um time entrar em campo por mais de 90 minutos e não dar um chute a gol numa final de Libertadores. Um chute a gol. Acho que na história, a Libertadores é desde 1960. Acho que nunca na história isso aconteceu. O plano do Abel, que é todo esse treinador e tal, e realmente é na história do Palmeiras, mas o plano era não ter plano. A temporada foi um fracasso muito pelas mãos do Abel. Eu quero ouvir, obviamente, né, todos, e vocês fiquem à vontade, não vou ficar distribuindo o jogo não, mas ainda quero ouvir o Miller e o Alex, mas aí você em casa pode estar falando, mas vocês estão falando do desempenho do Palmeiras e o lance do pênalti? Teve pênalti. Pera, deixa eu saber do Zé Paz. Pênalti não, expulsão. A expulsão, desculpe, né? Perdão, a expulsão, que poderia ser do Pulgar ou não. Vocês não vão falar da expulsão? O Abel parece que falou sobre isso na coletiva, né, Zé Paz? Vamos a Lima novamente. Ele falou algo sobre esse tema. Segura aí que você volta, Alex. Ele falou que não quer falar mais da arbitragem, mas jogou pra gente falar. Ou seja, é claro que se perde o Pulgar ali naquele momento do jogo, a coisa poderia se desenhar de outra forma. Mas também tem um outro lance, Alex, isso que eu ia falar. do Veiga, que não foi permitida a divulgação da imagem, a detentora não liberou a imagem, mas todo mundo viu. Tem uma entrada num lance do Veiga ainda antes do lance do Pulgar, que é um lance parecido, em cima do Carrascal, né? Esse lance do Pulgar foi aos 29 e o do Veiga foi aos 13. Foi logo no começo do jogo. Eu teria expulsado nos dois. Então, Gafa, deixa eu falar um negócio. Por falar em perder, eu perdi, não sei, centenas de seguidores por causa da minha opinião. Mas eu não tenho problema com isso, porque eu prefiro ficar tranquilo com a minha consciência, em vez de ficar preocupado com o número de seguidores nas redes sociais. E os palmeirenses ainda inflamados com a tristeza pela derrota da Libertadores, acabam reagindo das mais variadas formas. Eu fui muito atacado nas redes sociais nas últimas horas por ter dado essa opinião. Como que você pode colocar o mesmo balaio, a jogada do Veiga e a jogada do Pulgar? É absurdo, um estava com a bola parada, outro foi disputa de bola. Gente, não é questão de colocar o mesmo balaio, é evidente que são características diferentes as duas jogadas. Não dá para comparar uma com a outra, não dá, definitivamente não dá. O problema é que o árbitro em campo, ele só tem um instrumento para coibir qualquer tipo de lance que é passível de expulsão, que é o cartão vermelho. Não existe vermelho claro e vermelho escuro. Não existe expulsão mais grave ou expulsão menos grave. Não tem. Se é lance para expulsão, o árbitro só pode dar o cartão vermelho. As consequências de um lance passível de cartão vermelho são julgadas depois pelo tribunal, por quem quer que seja, pela polícia. Quer mandar o Pulgar para a cadeia, manda depois. Mas no jogo em si, o árbitro só pode usar o cartão vermelho. E para mim, sim. O Veiga vai por cima do Carrascal e ele raspa com as travas da chuteira na canela do Carrascal. Hoje em dia, esse tipo de lance, todo mundo fala que é jogo brusco grave, passível de cartão vermelho. Não, mas o Pulgar quase quebrou a perna do Fux, e daí? Cartão vermelho também. Os dois lances foram para cartão vermelho. Perfeito. Só que o do Palmeiras foi antes. Então, se tivesse que alguém ser expulso no jogo,
Quem ia mudar a história da partida seria o Palmeiras com um a menos. Agora, um Foi time que antes. não chuta uma bola, Ah, não, isso é outra coisa. uma bola no gol. Dá Perfeito, cara. Eu vou pausar aqui para comentar a fala do Alex Miller. Parabéns pelo profissional, né? Porque, cara, ele tá certo. Aos 13 minutos, o Rafael Veiga entra de sola no Carrascal e levou amarelo. Eu acho que nem amarelo levou, viu? Agora eu não me lembro se levou ou não. E daí, muitos palmeirenses ficam pedindo a expulsão, reclamando, né? Por que não expulsaram o Eric Pulgar? Porque ele não expulsou o Veiga, ele usou o mesmo critério. E parabéns ao Alex Miller pelo comentário dele perfeito, cara, 100%. para jogar na conta da Eu arbitragem? acho que não. O Palmeiras, depois que não teve o Pulgar expulso, que o Veiga não foi expulso, o jogo continuou, o Palmeiras fez uma exibição vergonhosa para ser um finalista de Libertadores. Bateu o recorde mundial de chuveirinho. E o outro recorde mundial de chutão. Só o Carlos Miguel chutou 10 bolas para o campo de ataque, balãozão, assim, para ver o que dava. É muito pouco repertório, um repertório paupérrimo para um time que é tão badalado, que tem tantos investimentos, tanta estrutura, tanta organização, planejamento. Aí vem a tia falando que quer ficar mais uma gestão e vai mudar o estatuto do Palmeiras para concorrer de novo. Quer dizer, são tantas coisas que a gente tem que falar nesse momento que você começa a pensar até nessa enquete do programa. Quem que é mais culpado, cara? É difícil. Ô Miller, de tudo que você ouviu, e daqui a pouco o chileno está me avisando aqui, que o Abel Ferreira vai explicar porque ele não quis falar de arbitragem da Conmebol. Eu acho que a tia Leila já Ele vai, bronca. o próprio Abel vai explicar porque ele não quis. Tá, prepara então pra gente. Miller, de tudo que você ouviu, Palmeiras faltou repertório realmente ao Palmeiras? Por que o Palmeiras perdeu esse título? Olha, Rafa, eu acredito que, falando tecnicamente do jogo, que eu gosto do campo, o jogo tecnicamente foi muito fraco, né? Para uma final de Libertadores, para dois times que são rivais, né? De vários anos já. Quando os dois, para resumir o que todo mundo falou, o Prieto falou, o Capelão, eu concordo com tudo que eles falaram, só estou resumindo, que quando os dois goleiros do time, de Flamengo, Rossi e Carlos Miguel, eles não trabalham, quando os dois goleiros não sujam a camisa, como se diz na gíria da bola, muita coisa está errada. Agora, eu também concordo com os meus companheiros aqui que o Abel, ele é nesse momento de adversidade, de dificuldade, que você vê, que fica patente aos nossos olhos, Capelanes, a incompetência do Abel, a covardia e o medo dele. Porque você colocar o Alan, um garoto bom de bola, para simplesmente só marcar o Alexandre, é muito pouco. Se colocar o Veiga para marcar o Varela, é muito nada. Aí você está engessando o time. Entra com 3 zagueiros, para quê? Sendo que o Flamengo só tinha um atacante. E depois que toma o gol, demora para mexer, inclusive. E tira o Alan, que é o melhor jogador. Estou te falando. Então, os títulos do Abel, os títulos, não, Capela? Prieto, foram decididos na individualidade. Dudu, quantas vezes Dudu foi protagonista em finais? Isso aí nós sabemos. O próprio Veiga, quando jogava a bola. Quando o Palmeiras perde, Prieto, essa individualidade, que só tinha o Alan para fazer, ele tira o Alan, ele perdeu a individualidade. Bota Maurício ainda. Só para fazer um paralelo aqui, como foi citado aqui com o Capelanes e o Manxará, só um paralelo dos dois times, já que foram os dois, né? Afinal foram com os dois. Alan pro Felipe Anderson. Não, eu vou fazer um paralelo assim. Não se esqueça que o Jorginho, Danilo e Alexandre, eles custaram 0 pro Flamengo. Só vieram pelo salário. Entendi. Se você oferecesse esses caras pro Abel, sabe o que ele ia dizer, Preto? Não, o Danilo tá, carreira vitoriosa na Juventus, mas tá velho. Inclusive o Jorginho chegou a ter uma negociação com o Palmeiras. Chegou. Né? Chegou a negociar, chegou a conversar o Jorginho. Eu estou dizendo que esses 3 Preto, eles vieram a custo 0 só pelo salário. E foram ontem, na minha modesta opinião, eles foram dentro do setor deles, protagonistas, que jogaram bem e estão jogando bem. Então eu acredito que o Palmeiras ele cai de produção assustadoramente, Capelas, no momento crucial, capital. Lembra que eu falei para você? Faltando 10 jogos, 8 é uma coisa, faltando 5, não dá tempo de você recuperar. Então acho que o Abel esse ano, Michele, ele provou para nós
que esse ano, estou especificando, pontualizando, ele foi um fracasso. Ele foi medroso, ele foi covarde, ele só entrou preocupado em marcar o adversário. Como diz aqui... Jogar por uma bola. Por uma bola, muito pouco para um time que teve investimento de mais de 500 milhões. E aí precisa ser cobrado. É isso que eu estou te falando, ele tem dificuldade de ser Mas quem cobrado. vai cobrar? Gente, Desculpa, quem vai Então, cobrar? Então aí, quando se fala muito assim, ó, esse jogador é super valorizado, Nossa, esse é subestimado, tá? O Abel, esse ano, ele é um super valorizado. Mas calma, Mas só Miller, que- ele perdeu pro Flamengo. Não, eu estou pontualizando Que esse também é um ano. timão. Michele, esse ano, pelo investimento que ele fez, a todas as contratações desse ano, né, Capelas? Tem O aval aval dele. dele. o aval dele. Lógico que tem Ele que todas. decide. Ele que Então, pede. então você nem precisa citar O nome Jorginho, aqui. como disse o Prieto, teve Prieto, nem teve precisa muito citar técnico nome do Palmeiras, aqui. o Abel não quis. Nem precisa citar nome aqui, Prieto, de jogadores que foram contratados esse ano no Palmeiras, mas são jogadores medianos. Não, Traz, eu meia acho que tigela. em contratações eu acho que o Palmeiras errou sim, errou Muito. feio. E gastou muito. Errou feio, gastou É. bastante. Não, Prieto. Mais de 700 milhões de reais. O Paulinho, que a Michele citou, que é um baita jogador e fez falta Mas sim chegou pro time do machucado. Palmeiras, mas o Palmeiras já sabia que ele ia chegar sem condições de atuar. Porque Você não pode o comprar um médico do carro Palmeiras, zero, mas que você não vai ele poder faz usar. Exatamente, Né? exatamente. Agora, o Abel, esse ano, na minha opinião, ele mais falou e ainda prometeu que ao término do Brasileiro tem algo a dizer, né? Ele não disse aí, ó, terminando o Brasileiro vou contar algo pra vocês. Vou... mas é choradeira, Não, peraí. choradeira. E ele fala tanto... Choradeira. Vamos voltar lá pro lance da arbitragem. O Abel falando que o Campeonato Brasileiro não adiantava muito, porque o brasileiro era meio desorganizado, a arbitragem... Ô, aqui era- Garrafa, mas outro detalhe, mas é muito nada. Aí que você vê que um treinador, esse ano tô falando, o Abel é um treinador fraco. Porque o Palmeiras, em Capelas, toma o gol, o que ele faz? Adianta o gol, mas para ser travante. Ó, cabeceia para ajeitar para quem vem de trás. Ô, meu, este é o plano tático para vencer o Flamengo? O Abel é previsível? Pelo amor de Deus. O Abel é previsível? Muito. Então faz o seguinte, o Rogério Ceni, olha só, Nossa. o Rogério Ceni, Sim. ó, Ele pós-jogo. o chileno já tá mudando aqui, e mudou na hora certa, Chile. O Rogério Ceni falou esse ano que o Abel é previsível. O Abel é previsível, Miller? Muito. Muito previsível. Rogério Ceni concorda com o Miller, é isso, chileno? Na tela. O Palmeiras vive bastante de lançamento, né? Everton, Flaco desvia, Roque na frente e é o que a principal jogada que eu vejo do Palmeiras. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Cara, o Rogério Ceni, ele cantou a pedra. O Rogério Ceni sabe muito de bola, cara. Entende muito de tática. E tá aí. Esse é o futebol pobre do Palmeiras, galera. É só lançamento, só chuveirinho, só ligação direta, cara. É muito pouco, né? Para um time que investe tanto, não é mesmo? Opa. Primeiro que é o Miller, que é uma autoridade. A bancada já vinha... E um técnico falando, um treinador de A bancada já vinha na linha de falta de repertório. Aí vem o Miller, que é autoridade. E aí o Rogério que é técnico importante no futebol brasileiro. E o Rogério fala isso na partida Bahia e Palmeiras, Lá na Bahia. lá em Salvador, quando o Abel reclama do gramado. Aí o Rogério, já com os, como dizia minha avó, com os picová cheio do Abel Ferreira, fala isso aí. Que o Palmeiras é um time previsível, é um time de ligação direta, e foi isso que a gente viu ontem, ou o Rogério e o Miller estavam errados? Cara, eu tenho uma opinião um tanto quanto polêmica sobre esse assunto aí, tá? Eu acho o Abel, ele não é fácil você estar na história de um clube do tamanho do Palmeiras. Que uma coisa é você ser o maior treinador da história de um clube que não tem tanta história. O Palmeiras tem muita história. Então não é fácil o cara passar o Luxemburgo, Oswaldo Brandão, Felipão e tantos outros que eu poderia ficar até o fim do programa Minelli. citando. Não vou nem citar pra, entendeu? Não perder tempo do programa. O problema é que o Abel, ele é o paladino da moralidade. Ele é o paladino da educação. Por quê? Ele reclama de tudo. Ele reclama da imprensa, ele reclama dos jogadores, ele reclama das contratações, reclama do calendário, reclama do gramado, reclama de tudo. Então ele dá N sugestões para a melhoria do futebol brasileiro, mas ele não segue essas melhorias. Então, você falou dos Pacová cheio, muita gente fica de saco cheio, então bater no Abel acabou sendo legal, porque o Abel virou um grande alvo. O grande problema é que o Abel, desde que ele chegou, é interessante e é gostoso você ouvir o Abel falar de futebol.
Há quantos anos que a gente não ouve o Abel falando sobre futebol em entrevista coletiva? Ou ele chora pela arbitragem, ou ele reclama do calendário, ou ele reclama disso, ou ele reclama daquilo, ou ele transfere responsabilidade para os outros. Qual foi a vez que o Abel chegou na entrevista coletiva e falou: eu errei, Capela, a culpa é minha? Capela, qual foi? Nunca. Nunca, não vai acontecer. Ontem foi o mal muito perdedor. o que disse o Rogério. Exatamente. O Palmeiras ontem foi o que disse o Rogério? Essa é a pergunta foi. que eu Até o Sim, Felipe foi. Luiz falou que leu o livro do Abel Ferreira. Então, assim, ele fez uma leitura do Abel Ferreira como pessoa, como profissional, né? Então, acho que nesse sentido ele foi previsível. Mas o que o Rogério falou aconteceu ontem. E outra, Chutão. ele levou um time, botou um time reserva, o Felipe Luiz já sabia o time que ele ia E não escalar, era, tal. e não era o Verdade. momento, Né? em Preto, Capela, Xará, não era o momento, quando o Palmeiras tomou o gol, não era o momento de desespero. Até porque o Flamengo não estava jogando excelentemente bem. Então não era o momento de desespero de adiantar já o Gomes e ficar só chuveirando bola na área. Então ele se limitou o time dele, ele limitou o time dele sem... Ó, vamos nos limitar a chutão, a bola aérea, tá? Porque nós não temos jogada. Então, as mudanças que ele fez, ele estava dizendo assim, olha, vocês entram e vão para a área. Porque os defensores, assim como o Carlos Miguel, vai pegar, vai jogar pro Gomes, ele vai cabeçar e ajeitar para quem vem de trás. É muito pouco para vencer uma decisão. Não pode desesperar, entrar em desespero. Se é final de jogo, faltando nos acréscimos, Preto, tudo bem se fazer isso, até é compreensível. Mas logo quando toma o gol, o Palmeiras se desesperou e não tinha mais jogo, não tinha tática pro Palmeiras. Só tinha esse chutão. Deixa eu saber do Zé Paz. Ô Zé, Tá aí, galera. Era de se esperar que o programa batesse em cima da derrota do Palmeiras e não da vitória do Flamengo. Vocês me entenderam, né? Porque assim, eles só bateram no Abel Ferreira e em nenhum momento pararam para analisar a vitória do Flamengo. Eu vou continuar assistindo o programa se eles falarem da festa do Flamengo, do jogo do Flamengo, do título. Eu trago para vocês no outro canal, no Fute React, tá bom? Então, eu paro por aqui esse vídeo e daí se eles continuarem falando do Flamengo, da festa, da nação, eu levo lá para outro canal. Valeu? Estamos combinados? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. A imprensa paulista tá furiosa com o Abel Ferreira, hein? Estão detonando o Abel Ferreira. Agora que eles descobriram que o time do Abel só joga na ligação direta, só no contra-ataque, só retrancado, agora que eles descobriram, tá aí. Muito bem, parabéns aos envolvidos. Tamo juntos, valeu? Fui!